Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Gomes, esse é o canal Fique Sabendo, chegando aí com uma matéria bombástica para vocês. Meus amigos, ontem foi decretado a criação da CPI da Covid no Senado. Opa, Luciano, o que é isso aí? CPI é uma comissão parlamentar de investigação, ou seja, o Senado Federal vai investigar o governo e as suas ações no combate à pandemia. Ou seja, eles querem saber se o governo errou, se o governo tem responsabilidade na morte de mais de 350 mil brasileiros. Luciano, isso aí pode causar o impeachment do presidente Bolsonaro? Com certeza absoluta. O presidente Bolsonaro não ficaria tão nervoso se isso aí não fosse prejudicar ele. Logo após a vinheta, eu explico para vocês caso o presidente Bolsonaro seja afastado da presidência da República. Que ele tem que ser afastado até se apurar tudo, até se investigar tudo. E aí, se caso for aprovado aí o impeachment, vai à votação na Câmara, depois ao Senado e ele pode perder literalmente o mandato dele. Mas eu vou explicar melhor para vocês logo após a vinheta. Solta aí! Meus amigos, agora é oficial. Foi criado ontem no Senado Federal a CPI que vai investigar as ações do governo frente à pandemia da Covid-19. Vamos aqui à matéria que saiu no portal UOL. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do DEM de Minas Gerais, anunciou ontem a criação da CPI da Covid, que vai investigar ações e eventuais omissões do governo federal em meio à pandemia. Quando a gente fala governo federal, eles estão falando claramente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Além de fiscalizar recursos da União repassados a estados e municípios. O presidente Bolsonaro, ele foi contra essa CPI, mas depois começou a trabalhar nos bastidores para que se incluísse nessa CPI governadores e prefeitos, o que é inconstitucional. Quem fiscaliza governador são as assembleias legislativas. Quem investiga prefeitos são as câmaras de vereadores, ou seja, a CPI não podia investigar prefeitos e vereadores, mas vai investigar os repasses da União a prefeitos e a governadores, ou seja, municípios e estados, porque houve uma roubalheira sem tamanho nessa pandemia. Tem governador, tem prefeito que simplesmente ficaram podres de ricos roubando a nação. Essa é a mais pura verdade. Se culparem o presidente Bolsonaro por tudo que está acontecendo no país, é meio que revoltante, né? Porque ele não é culpado no todo, mas tem prefeitos, tem vereadores que também deveriam ser responsabilizados pelo que está acontecendo aí. Continuando aqui a matéria, a oficialização da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, acontece após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, na semana passada. A decisão do magistrado pode ser revista hoje pelo plenário da Corte, mas mudanças drásticas são consideradas improváveis. Pacheco leu ontem o requerimento que pede a criação da CPI elaborado por Randolph Rodrigues, do Rede do Amapá, e afirmou que este seria adicionado ao pedido de CPI feito pelo Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. O primeiro queria se ater às ações do governo federal no enfrentamento da pandemia no Brasil, e em especial no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a falta de oxigênio para pacientes internados. Segundo, queria a CPI mais ampla, com a inclusão de estados e municípios. A criação da CPI da Covid representa uma derrota para o Palácio do Planalto. No entanto, essa junção dos requerimentos é considerada uma vitória do presidente Bolsonaro, dentro das atuais circunstâncias, ao possibilitar
que ações de governadores e prefeitos sejam citados e apurados mais explicitamente. Segundo Pacheco, deverão ser excluídas do escopo da CPI matérias de competência constitucional atribuídas aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. No entanto, essa delimitação na prática ainda deverá ser muito debatida pelos senadores. Pessoal, então vamos lá. Vai ter essa CPI, vão se investigar tudo, vão se investigar o papel do presidente Bolsonaro no combate à Covid-19, vão se investigar o papel dos governadores, dos prefeitos, ou seja, vão passar tudo a limpo. Vocês se lembram o que aconteceu em Manaus? Vocês se lembram que o presidente da República, ele sequer quis comprar vacina para a população brasileira. Inclusive, o presidente da Pfizer, presidente de uma empresa que fabrica vacinas, ia ter um encontro com o presidente no Palácio do Planalto. O presidente sequer quis receber o cara. Eram 70 milhões de doses de vacinas e o presidente não quis sequer receber o camarada. Outra coisa, o presidente vem negando a gravidade da Covid desde o início, sempre fazendo aglomerações, saindo sem máscaras, não usando álcool gel, batendo de frente com o Supremo Tribunal Federal, com os municípios, com os governadores, enfim, foi uma festa. Mais de um ano de pandemia e o senhor presidente Jair Bolsonaro sabotando, sabotando e sabotando. Quantos ministros da saúde passaram pelo governo Bolsonaro? Todos que ele não agradava, que não fazia o que ele queria, ele demitia e colocava outro. Chegou ao ponto de colocar um militar para comandar a saúde. Gente, eu não sei nem o que falar. Colocar um militar que não entende nada de saúde. Caiu. Foi demitido também depois que o camarada deixou faltar oxigênio lá em Manaus, levando aí centenas de brasileiros à morte. O presidente vem zombando da Covid-19, vem zombando do número de mortes, vem incentivando as pessoas a se aglomerar, vem incentivando as pessoas a se arriscarem em ônibus, metrô, no trabalho. Essa é a mais pura verdade. Então tudo isso aí vai ser apurado. E se o presidente da República tiver responsabilidade de tudo isso aí que aconteceu, adeus Bolsonaro. Já vai tarde. E nesse caso, quem assume é o vice-presidente Hamilton Mourão, que tá na butuca, só esperando. Será que vai mudar alguma coisa se o Hamilton Mourão assumir a presidência da República? Alguns especialistas dizem que a primeira coisa que ele tem que fazer é garantir o sustento dos brasileiros que estão de quarentena, que estão em isolamento. Não é possível o governo fazer pagamentos de R$150 e ainda querer que o povo fique em casa, que o povo fique em isolamento. Isso não vai acontecer. É muito pouco. Ninguém sobrevive com R$150. Ninguém sobrevive com R$250. O preço dos alimentos simplesmente estão a perder de vistas. Com R$150, tem lugar do Brasil que você não compra nem um botijão de gás. Então, segundo especialistas, a primeira providência que o novo presidente, possivelmente Hamilton Mourão, deve fazer é garantir o sustento dos brasileiros, ou seja, aumentando o auxílio emergencial. Pessoal, nos próximos 4 meses, o presidente Bolsonaro pode dar adeus à presidência da República. Parece que a paciência do povo, a paciência dos parlamentares chegou ao fim. A não ser que o presidente dê um golpe de Estado. Ele anda flertando aí por um golpe militar, um golpe de Estado, só que as Forças Armadas já tirou ele de lado, já falou com ele, epa, aqui não, nada de golpe militar, democracia é tudo. Mas ele sempre anda flertando com golpe de Estado. Se ele realmente for afastado, dificilmente ele volta para a presidência da República. E aí, o presidente Hamilton Mourão, hoje vice-presidente, assumindo vira presidente, vai até o final do governo, em 2022, onde haverá eleições para presidente da República. Meu amigo, eu espero que
as coisas se resolvam nesses próximos 4 meses. A verdade é que ninguém aguenta mais falar de Covid. Ninguém aguenta mais ouvir os abusos do presidente Bolsonaro. Ninguém aguenta mais ver os abusos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Eles são responsáveis por ter aprovado essa merreca que vocês estão recebendo. R$150 teve o apoio da Câmara e do Senado. E em 2022, se vocês tiverem o mínimo de dignidade, não reelege esses caras que aí estão. Pelo menos a maioria deles. Nesse momento mais difícil do nosso país, esses caras estão nadando em dinheiro enquanto viram as costas para a população. Pessoal, aproveito. Eu recomendo aqui para vocês, que eu assisto bastante ele, o professor Marco Antônio Villa é um dos caras mais inteligentes e entende de política que eu conheço nesse país. Quando eu quero me orientar politicamente, com certeza eu vou lá no canal do professor Marco Antônio Villa. Espetacular. As colocações dele, o jeito que ele explica. Ele é estudioso, é historiador, ele entende o que ele está falando. Então vale a pena, dá um pulinho lá, coloca aí no YouTube, Marco Antônio Villa, né? Villa com 2 L. Vocês vão ver que coisa fantástica. O que o professor fala, eu gostaria de replicar aqui algumas das coisas que ele fala, né? Lá no canal dele. Mas infelizmente tem as questões aí de direitos autorais, não posso fazer isso. Então quem tem curiosidade em conhecer Marco Antônio Villa, vai lá no canal dele, vocês vão ver o que ele fala e ele tem propriedade para falar. O professor Marco Antônio Villa não deixa a menor dúvida. Tá chegando o impeachment do presidente Bolsonaro. Essa é a mais pura verdade. Meu amigo, minha amiga, que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado mesmo pela audiência. Se inscreva no canal. Você que não é inscrito, aqui embaixo, botão vermelho, se inscreva. Deixa seu like no vídeo para contribuir com o crescimento do canal. Esse sininho aqui é muito importante você marcar para que você possa receber as notificações. Um forte abraço, que Deus possa abençoar você e até a próxima. Tchau, pessoal!